No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte. Mesmo que a gente confronte problemas, mesmo que a gente tenha problemas para resolver, para se solucionar, ainda assim, graças a Deus. Sabe por quê? Porque estamos vivos. E porque estamos vivos, ainda que com problemas, nós temos a chance de fazer a escolha certa para resolver esses problemas. Deus, na pessoa do Espírito Santo, guia, dirige, orienta, inspira, fala, exorta, manifesta-se para com aqueles que o têm dentro de si. O Espírito Santo é justamente para isso, para que venha nos guiar a toda a verdade. O Espírito de Deus é o Espírito guia. É o único guia que você pode confiar, porque ele não deixa dúvida. Quando a pessoa toma uma decisão do Espírito Santo, ela não tem dúvida alguma de que a sua decisão é a mais certa. Então, você que me ouve neste momento e está enfrentando problemas, qualquer que seja o problema, o Espírito de Deus está pronto para orientá-lo, para emprestar sua fé, para que você venha sair desse mar de tortura, de aflição, para que você venha sair desse poço profundo. Dê graças a Deus a partir desse momento, porque você tem, ou nós temos, à nossa disposição a voz de Deus, a voz da fé, a voz do Espírito da fé, que nos conduz à vida. Uma pessoa muito fraca, muito sentimental, muito magoada. Eu começava as minhas coisas e não terminava. E quando eu cheguei aqui, eu fui transformada, porque toda aquela Daniela de antes, toda aquela fraqueza que eu tinha, todo aquele sentimento de raiva das pessoas, toda aquela Daniela que tinha os projetos e não terminava, ela foi mudada. Mas eu sabia que faltava alguma coisa para ser mais forte. E foi quando eu comecei a fazer as campanhas, e quando chegou esse jejum de Daniel, foi quando eu me fortaleci de verdade, porque foi quando eu conheci Deus, foi quando eu conheci a força a transformação que Ele tinha para fazer na minha vida. Foi quando eu deixei de fazer tudo o que eu gostava lá atrás para fazer nesse jejum. Redes sociais, amigos, comecei a me aproximar mais de Deus, lendo a Bíblia, baixei o aplicativo do blog, ouvi as orações à meia-noite, assistia filme, seriados, os milagres de Jesus. Então isso foi me fortalecendo, e foi quando eu recebi o Espírito Santo e fui transformada.
Hoje eu sou outra pessoa, hoje eu começo meus projetos, eu termino. E a Daniela de antes ficou para trás, eu nem lembro mais. Hoje eu sou a Daniela que é empresária, forte, guerreira. Hoje eu tenho paz, eu tenho felicidade. Pode o mundo desabar, que eu tô tranquila, porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. Deus sabe o que fazer na minha vida. E tudo isso só aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, você verifica que o Espírito Santo faz a diferença na vida de qualquer um. Não tem jeito. Sem ele é impossível você ter fé para alcançar o trono da graça. Sem ele é impossível você viver pela fé. Sem ele é impossível você crer no Senhor Jesus. Sem ele é impossível você ter uma fé sólida, uma fé sustentada, uma fé que você pode confiar e até fazer prová-la, para que você venha tomar posse das coisas grandes de Deus. Deus nos tem emprestado uma medida de fé. E a medida de fé que ele nos empresta é apenas com uma data de validade. Depois que você usa essa fé, você disponibiliza essa fé para alcançar casa, carros, casamento, restauração do casamento, cura de enfermidades incuráveis. Você usa essa fé para tomar posse de tudo que o mundo oferece. Porém, ele lhe emprestou essa fé para você não apenas usá-la como algo emprestado. Ele deu essa fé, emprestou essa fé para que você venha tomar posse da fé sustentada, estabelecida, permanente na sua vida. Lembra que Jesus falou assim: quem tem sede, venha a mim e beba, porque eu lhe darei da água que vai fazer dele uma fonte, que vai jorrar por toda a vida. Então, quando você recebe a fé emprestada, você recebe em parte o que Deus tem para te dar, ou te empresta, para que você venha tomar posse das migalhas, digamos assim. Mas ele deu, ele emprestou, ele empresta essa fé em parte, para que você venha tomar posse do poço da vida eterna, para que você venha ser a própria bênção, a própria fé, a própria fonte da fé, a própria fonte da vida. Eu, por exemplo, quero dizer para você, como testemunho pessoal, antes de receber o Espírito Santo, eu vivia buscando a ajuda dos pastores, eu vivia buscando a ajuda das pessoas, uma palavra de fé, de ânimo, para me ajudar. Eu tinha muitas dúvidas e eu ficava perguntando às pessoas. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, com a leitura da Bíblia, eu fui descobrindo que eu não precisava ficar pedindo, implorando, mendigando ajuda de A, B ou C. Eu tinha dentro de mim uma fonte. O Espírito Santo fez de mim a própria bênção. E é isso que ele quer fazer com você. Foi o que Deus prometeu a Abraão. Você se lembra quando Deus falou: seja você, Abraão, a bênção, a própria bênção. E quando o Espírito Santo vem sobre nós, é para que nós sejamos a própria bênção. Sejamos a fonte, uma fonte de fé, para que a gente não fique na dependência de ninguém. Imagine você com uma fé emprestada, você vai ficar sempre dependente do pastor, da igreja, da denominação que você frequenta, etc. Mas quando você
recebe o Espírito de Deus, você se torna a própria bênção, você se torna a própria fonte. Então, você deixa de ficar mendigando a ajuda dos outros para ser a própria bênção. Então, nos momentos difíceis, complicados da vida, você tem recursos próprios para sobressair, sobrepujar os seus problemas. Essa é a realidade, minha amiga e meu amigo ouvinte. Lembra que Jesus falou sobre o tesouro oculto no campo? Lembra disso? Que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Esse campo que tem o tesouro glorioso, representa o reino dos céus. E o tesouro que há nesse campo é o Espírito Santo. Quando você entrega tudo, quando você sacrifica toda a sua vida neste mundo, você morre para esse mundo e começa a viver para o Senhor Jesus, viver de acordo com Ele, obedecer a sua palavra, a sua voz, então você troca a sua vida por esse tesouro que é a vida do Espírito Santo. É muito forte isso. O Espírito Santo vem e faz de você uma fonte. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo, nunca mais você será a mesma pessoa, que é o testemunho dessa jovem. Então, complexos de inferioridade, complexos de cor, de raça, complexos, todos esses complexos desaparecem. Todas as fraquezas desaparecem. Por quê? Porque você é a própria fonte da fé, da certeza, da convicção, porque o Espírito Santo flui de você. Ao invés de você ficar mendigando a ajuda dos outros, você que vai ajudar os outros com a fé que Deus lhe tem dado. Graças a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro. Então, se você quiser voltar ao primeiro amor, você tem que ter o Espírito Santo. Você quer voltar ao primeiro amor? Então venha buscá-lo. Amanhã, quarta-feira, às 20h, aqui no Templo de Salomão, estaremos dedicando nossas vidas. Estaremos subindo no altar do Espírito Santo e colocando todas as nossas forças ali à disposição de Deus. Se você quiser, amanhã, às 20h, aqui no Templo de Salomão. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir.
me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu vim de 11 relacionamentos frustrados. Quantos? 11. Namoro, assim, sério, casamento? Sempre com essas promessas, né? Namoro sério, casamento. A minha primeira vez eu fui violentada. E assim, desde essa primeira vez em que eu fui violentada, assim, eu me relacionava, mas não dava certo. E aí no 11º, a mulher vai contando, né? Aí eu falei, eu não quero mais, chega, né? Não quero mais saber de homem, porque assim, nesses relacionamentos tiveram, assim, traições, né? Promessa de casamento, noivado, e não estava certo. E aí, quando ele me conheceu, eu não queria mais. Então, ele teve uma insistência, né, em querer me namorar. Foram 6 meses, mais ou menos. Depois de 6 meses, eu aceitei começar o namoro com ele. Nós tivemos 5 anos de namoro. Ele estudava, eu também. Nós decidimos nos casar, nos casamos. E aí começaram os problemas, porque eu acordava cedo para trabalhar e ele ficava em casa dormindo. Eu estava voltando do trabalho, ele estava indo para a academia. E assim, todas as contas da casa nas minhas costas. Então, assim, era tudo. E aí ele tinha clientes para atender e não ia atendê-los, né? E assim, aquele sofrimento, né? Enfim, ele tinha um perfil totalmente diferente do meu, né? Que no namoro eu não percebia, porque cada um tinha a sua casa, cada um tinha a sua dinâmica. Em 5 anos que você não percebeu isso? Não percebi. Em 6 meses ele não mudar, eu estou anulando o casamento. E aí, nesses 6 meses, eu comecei a lutar na terapia e ele começou a mudar. Então, eu tive um relacionamento de 5 anos, só que eu era roqueiro, não tinha muito objetivo de vida. Meus pais me sustentavam, não me ensinou a lutar para a vida. Então, assim, se eu tivesse dinheiro para comprar CD, já estava bom. Eu sempre fui muito independente, então acho que é por isso que eu não percebi. Então, assim, sempre tive meu trabalho, meu dinheiro, eu sempre era focada muito nos estudos, enfim. E aí, quando eu me casei com ele, assim, eu não, assim, por mais que eu fosse independente, eu não queria sustentar ninguém. Assim, eu não queria, assim, ter casado e, assim, sair para trabalhar e ele dormindo. E aí, assim, eu perseverando, ele foi mudando. E ele foi mudando de fato. Só que, e aí foi quando eu decidi ter o meu filho. Mas aí ele já estava mudado. Eu já estava num cargo bom, ele já estava com a loja dele, a gente estava numa estrutura. A gente tinha ido para um apartamento maior, a gente estava bem. Só que aí, com o meu filho, eu parei de vir na terapia. Com a criança, eu comecei a priorizar mais o meu filho, foi um parto difícil, enfim. Aí, tudo aquilo que eu sofri no início do casamento, onde toda a casa estava na minha responsabilidade, voltou tudo de novo. Então, novamente, eu me vi com ele dormindo, não querendo ir tocar a loja, as dívidas do lado dele aumentando, enfim, várias coisas que foram acontecendo. E aí eu tive força, graças a Deus, para voltar. Aí quando eu voltei mesmo, de fato, para lutar por ele, foi no templo. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei já com... Eu estava assim, com... muito mal. Assim, eu não queria mais, assim, estar com ele, queria me separar, mas não tinha força para me separar, porque eu não estava trabalhando. Foi tudo muito difícil, mas... É uma guerra, na verdade. Sim, teve agressão. Ele chegou a apertar a minha perna e agredir muito forte, a ponto assim que se eu fosse no médico eu tinha que denunciá-lo. O que mudou na sua vida? Não, responsabilidade, foco tanto na família, menos antes eu pensava mais em mim, agora eu vejo mais a questão de família, prioridades, né? A família, o meu filho. É uma transformação assim que assim, é vir mesmo, exercitar e não desistir. Você verificou agora, no testemunho desse casal, que ela, pela luta dela, inicialmente, ela resolveu, aparentemente, o problema dela. Resolveu o problema dele. Ela orou, clamou e tal, na terapia,
e melhorou muito a vida deles. Porém, ela usou a fé emprestada e tomou posse. Quando ela deixou de vir na terapia para cuidar do filho, o que aconteceu? Então, aquela fé emprestada foi diminuindo, foi evaporando. E aí, tudo retornou. Tudo aquilo que ela havia passado, que tinha consertado, retornou. Ora, por quê? Porque ela tinha pego apenas a fé emprestada. Ela não tinha recebido, ela não tinha tido a graça ou a misericórdia de receber a própria bênção, de ser a própria bênção. Deus lhe havia dado a fé, lhe havia emprestado a fé para tomar posse de tudo, especialmente do campo onde estava o tesouro. Mas ela deixou o tesouro de lado. Ela não se preocupou em tomar posse daquele campo. O que aconteceu? Empobreceu. Perdeu tudo. E voltou tudo de novo. E até pior, porque ela não estava na fé daquele tesouro que é o Espírito Santo. Não tinha o Espírito Santo. Essa é a realidade. Então é assim que acontece com muitos crentes. Muitos crentes que estão me ouvindo agora, eu tenho certeza, tem pastores, crentes, cantores, evangélicos especialmente. E o que tem de gente aí fracassada na fé tem dinheiro. Pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter sucesso, mas se não tem o Espírito Santo, não tem nada, é pobre, miserável, é infeliz. Pode ter poder, pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode ter saúde, pode ter família, pode ter o mundo a seus pés. Não tem o Espírito de Deus, não é fonte, então cedo ou tarde, tudo que tem vai se perder. Por quê? Porque o Espírito do Altíssimo, o Espírito Santo, é o Espírito da vida, da essência da vida. Quem não tem o Espírito de Deus não tem vida. Eu digo vida em toda a sua plenitude. Não é a vidinha mesquinha, miserável que existe por aí. Não. É aquela vida completa, perfeita. Jesus disse, eu vim para trazer vida. Vida. E vida com abundância. Não é vida mesquinha, miserável, desgraçada, não. Não é vida religiosa, não. É uma vida transformada. Se você não tem essa vida, é porque lhe falta o Espírito de Deus. Ah, mas eu falo em língua. Você pode falar todas as línguas do mundo. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem nada. Quer dizer, nada. Você, minha amiga, pode ter sucesso econômico, meu caro amigo. Eu conheço muitos pastores que têm um sucesso enorme economicamente, mas espiritualmente não tem nada para dar. São vazios, são secos, sabe? São pessoas completamente secas, como um deserto. Tem nada, nada para dar. Mas são pastores, têm títulos de reverendo, tem título disso, de missionário, disso, daquilo outro. Mas não tem absolutamente nada para dar. Nada, nada para dar. Eles não têm nada para si, quanto mais para dar. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos tratando aqui, quando nós falamos de vida, nós estamos tratando do próprio Espírito da vida, que é o Espírito Santo. Ontem nós focamos, se você não tem o Espírito da paz, você não tem paz. Mas se você tem o Espírito da paz, você pode estar em guerra, que você vai enfrentar essas guerras e você vai vencer. Agora, se você não tem o Espírito da paz, e o Espírito da paz é visível, é palpável, porque a gente sabe que tem paz, a gente sente a paz, a gente sente isso, a gente vê isso na nossa própria vida. Nós testemunhamos daquilo que nós temos visto. Então, esse Espírito é o que falta na sua vida, o Espírito de Deus, o Espírito guia. Então, se você vem na terapia, por exemplo, quinta-feira agora, o Renato e a Cristiana estarão aqui no templo às 8 da noite, orando, clamando, pedindo, orientando, ensinando como você pode mudar
a sua situação familiar. Na quinta-feira da semana que vem, dia 28, eles estarão aí no Templo Maior, no Rio de Janeiro, na Avenida Suburbana. E eles estarão ali às 7h30 da noite. Cristiane e Renato estarão às 7h30 da noite ali no Templo Maior, na próxima quinta-feira. Próxima, quer dizer, semana que vem, juntamente com o bispo João Leite. Eles estarão visitando e fazendo a escola, participando da Escola do Amor, na quinta-feira, dia 28, às 7h30 da noite. Então você vem na terapia do amor, por exemplo. Então você recebe uma medida de fé, resolve o seu problema e não dá continuidade, você vai voltar a ter problema, porque você recebeu uma medida de fé emprestada. Então essa medida te dá acesso a bênçãos, bênção da cura divina, cura de doenças incuráveis, libertação de vícios, tudo que você precisar nesse mundo. Mas o que é mais importante é que essa fé emprestada te dá acesso, te dá condições de você comprar, adquirir o campo que tem aquele tesouro inesgotável, que é o Espírito Santo. E quando você compra, adquire esse tesouro, adquire esse campo onde está o tesouro, que é o Espírito Santo, acabou. Você tem condições de vencer todas as suas dificuldades por toda a vida. Não só apenas por algum tempo, mas por toda a vida. E sustentar e manter a sua vida em dia. É isso que o Espírito Santo faz. Portanto, amanhã, às 8 da noite, estaremos clamando a Deus por você que não tem o Espírito da vida, o Espírito de Deus. Se você é humilde para reconhecer, você é crente, você é pastor, e você diz, não, eu reconheço que eu tenho tido fé em Jesus há muitos e muitos anos, mas eu reconheço que está faltando algo. Você tem fé, mas a sua fé não tem sido suficiente para você vencer os seus problemas, seus obstáculos, e você fica entristecido. Porque como é que pode uma pessoa ter o Espírito Santo e ser uma pessoa triste? Como é que pode uma pessoa ter o Espírito de Deus e ser uma pessoa sem paz? Não tem sentido. Como é que pode uma pessoa ter o Espírito da paz e viver em conflito dentro de si? Ser uma pessoa traumatizada, complexada, ser uma pessoa vivendo como se fosse um mendigo espiritualmente falando. Como é que pode uma pessoa dizer que tem o Espírito Santo, mas viver na mentira? Como é que pode uma pessoa que tem o Espírito Santo e ser viciado, ser prisioneiro dos vícios? Como é que pode uma pessoa ter o Espírito Santo e fazer escolhas erradas? Todas as escolhas que faz na sua vida dão errado. Não tem, minha amiga, não tem jeito. É por isso que o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer, olha, e quem não tem o Espírito do Senhor Jesus, não lhe pertence. Não pertence a Jesus. É claro. Então, amanhã, às 8 da noite, o Espírito Santo, aqui no Templo de Salomão, e eu estarei conduzindo essa reunião sob a unção do Espírito Santo para ajudar você, para ajudar aqueles que querem aprender e se entregar no altar do Altíssimo. Amanhã, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, e também na quinta-feira, nesta quinta-feira, depois de amanhã, o bispo Renato e também a Cristiane estarão fazendo não apenas a sua palestra, orientando, ensinando, mas também orando em favor das pessoas que querem aprender. Você sabe que Jesus, o ministério terreno do Senhor Jesus, estava fundamentado num tripé, numa pirâmide, em 3 pontos. Então, tinha a cura, libertação, milagres, transformação de vidas, multiplicação de pães e peixes, prosperidade,
Tudo isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele pregava o reino de Deus. Ele anunciava o reino de Deus. E terceiro ponto, ele ensinava, como era costume dele. Então, ele focava 3 pontos: curar o enfermo, libertar os oprimidos, etc. Pregar o reino de Deus, segundo ponto, e ensinar sobre o reino de Deus. Ensinar. Então, se você não gosta de aprender, não venha na minha reunião. Eu, Bispo Macedo, odeio ensinar quem está desinteressado. Eu odeio ensinar as pessoas curiosas. Não quero. Eu odeio ensinar aqueles que são aventureiros. Não. Eu só estou disponível para ensinar, orientar, ajudar aqueles que têm interesse em aprender. Aprender a vida. Aprender os segredos e os mistérios da fé. Se você tem interesse em aprender como ter sucesso na sua vida material e, sobretudo, na vida espiritual, então você pode vir na minha reunião e você vai ser satisfeito. Eu vou ensiná-lo, e se você colocar em prática, olha, eu deixo de pregar o evangelho se não der certo para você. Eu faço como o bispo Formigoni costuma fazer. Olha, eu vou comer a Bíblia se você que está com problema de vícios passar pelo nosso tratamento dos vícios, da cura dos vícios, e não ficar curado. Ele coloca em prova, ele coloca em xeque o seu trabalho. E eu também coloco. Se você quiser realmente uma vida nova, transformada, minha amiga, meu amigo ouvinte, você precisa do Espírito Santo. Pode você estar me ouvindo no meio do deserto. Se você receber o Espírito de Deus aí no meio do deserto, o deserto que você está vivendo, transformar-se-á num jardim celestial. Graças a Deus. Até quando vai ser desse jeito? Menos amor e mais preconceito. Até quando esse olhar de censura? Até quando essa palavra dura? Até quando essa perseguição afetiva, racial e de religião? Um negro, um crente, um homossexual, a dor do desprezo dói igual. É no fundo do poço, é na dura amargura, no tremendo sufoco que a mão de Deus te segura. Existe um lugar onde a culpa e o medo, que dói em segredo, não podem entrar. Lá não há rejeição, não se atira pedra, e alguém bate a porta do seu coração, onde a paz é real e o bem vence o mal, onde a luz vai brilhar, iluminar e salvar. Rede Aleluia. Essa luz, essa luz, essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, essa luz, essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, essa luz, essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, essa luz, essa luz só pode ser Jesus. Resolvi abrir mão de tentar te entender e no meu coração só orar por você. Se teu fardo é pesado, eu quero te ajudar. Se você tá cansado, deixa eu te falar. O maior pecador é um acusador. O milagre da vida é o perdão, é o amor. Existe um lugar onde o bem vence o mal, onde a luz vai brilhar, iluminar e salvar. Essa luz, essa luz,
ser Jesus. Essa luz, essa luz, essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, essa luz, essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, essa luz, essa luz só pode ser Jesus. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, é isso aí, essa luz, a luz de Deus, não é para condenar ninguém, não é para condenar o aflito, o sofrido, o cansado, o sobrecarregado. A luz de Deus não é para acusar, para mostrar o pecador. A luz de Deus é para arrancar as trevas. A luz de Deus não é para condenar o homossexual, para condenar a lésbica, para condenar o ladrão, para condenar o bandido, para mostrar o pecado das pessoas. A luz de Deus é para salvar, é para libertar, é para transformar aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aflitos, estão desesperados, não aguentam mais sofrer. A luz de Deus é para isso. Por isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós queremos repetir essa canção que certamente vai falar ao seu coração. Nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora, e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Até quando vai ser desse jeito?